Boa tarde a todos. Mais um vídeo com simplicidade e humildade em análise. Hoje eu vim trazer um tema muito conhecido por alguns, talvez não muitos, por outros, que é sobre médiuns, né? Afinal de contas, o que é mediunidade? Mediunidade existe há milênios. Desde o tempo dos sumérios, os toltecos, enfim, por aí vai, desde as raças e sub-raças que passaram por esse planeta. Agora, foi mais conhecido e ficou mais codificado em Allan Kardec. Trouxe aí a filosofia kardecista, o espiritismo e por aí vai. Mas enfim, o que é mediunidade? Do meu ponto de vista grosseiro e povão, a mediunidade é um tipo que você pode sentir ou canalizar ou captar certas presenças espirituais de várias formas, modo e maneira. Obviamente que algumas pessoas são mais ativas do que outras, né? Por isso que tem uma vastidão de mediunidade, clarividência, clarividente, pessoas que podem fazer psicografia, outros que podem pintar, outros que podem receber o espírito do seu corpo astral, a incorporação, né? Psicofonia, enfim. E existem vários casos por aí. Aí de vários livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, os livros umbandistas também, de Rubens Saraceni, querendo estudar, a pessoa aprofunda. Mas eu vim trazer aqui, na verdade, quem sabe ajuda alguém, uma orientação talvez, se assim o Criador permitir, se chegar esse vídeo ou chegar esse relato, nas pessoas que necessitam de ajuda. E por quê? Não é uma crítica, é só uma análise. Geralmente, as pessoas que têm seus canais espiritualistas, pessoas, e eu peço licença aqui para falar, né? Por exemplo, como o Wagner Borges, Saulo, ou um grande amigo meu, o Edson, e outras pessoas por aí, eu respeito muito, aprendi muito, aprendo muito com eles. Entretanto, não é uma crítica, é uma análise. Eu noto que em outros vídeos por aí, de pessoas que falam sobre espiritualismo, espírito, enfim, eu vejo que é uma questão muito mais aprofundada para as pessoas que já estão no caminho vamos dizer assim, no caminho da iluminação por si mesmo. Pessoas que já estão trabalhando, já estão se vindo de alguma forma. Não é, entre aspas, para uma pessoa que está realmente iniciando, por mais que tem canais aí excelentes também, como Norberto Peixoto e outros irmãos aí. Mas o que eu quero dizer, eu digo isso por experiência própria, desculpe. Eu tenho algumas pessoas na minha família, que eu não vou dizer o nome, que vai servir para as pessoas também, no intuito de ajudar, e outras pessoas de fora. O que acontece? Nem todo mundo tem aquela dignidade, aquela conduta de querer aprofundar e aprender aquilo que, vamos dizer, que acontece com a pessoa, em termos de mediunidade ou captação anímica. Enfim. Eu peço desculpas, eu sou um pouco atrapalhado, mas vamos lá, vamos devagarzinho. O que acontece? Tem relatos por aí afora de pessoas, eu mesmo já presenciei 2 pessoalmente, mas escutei muito relato de pessoas de fora, que acontece o quê? Tem pessoas que têm algum dom de mediunidade, dada por Jesus, ou por os espíritos, por luz, enfim. Entretanto, essas pessoas não trabalham, não procuram, né? Ou não fez por onde. E o que acontece? Acontecem certas coisas, acontecem certas manifestações espirituais, onde essas pessoas acabam sofrendo muito, tendo os impactos, e muitas das vezes até os familiares que estão ao redor não dão apoio, não dão ajuda. E a pessoa, por vergonha ou por medo, acaba neutralizando, não trabalhando um dom que seria tão lindo de ajudar os outros. Obviamente, deixa uma deixa aqui. Não é fácil encontrar o local sincero e certo de servir aos outros. Hoje em dia realmente é difícil. Mas pelo menos um estudo e a vontade sincera de servir e se melhorar, isso é necessário. Principalmente quando envolve, vamos dizer assim, certas intrigas por aí, né? Porque querendo ou não, para quem sabe, quem vive nesse mundo, todos nós somos seres magnéticos. Até a ciência já provou que tudo é energia condensada, então querendo ou não, tem energia, se tem energia tem espírito. E se tem espírito, tem os de luz e tem os das trevas. E tem aqueles que ajudam e tem aqueles que fazem mal para os outros através de magia. E aí entra outra questão. Mas enfim, a questão aqui é as pessoas que não têm ajuda ou aquelas que preferem viver na lama porque quer. Antes de tudo, eu queria dizer o seguinte.
mediunidade, ela é inerente, ela é para qualquer tipo de pessoa. Você pode estar dentro de um templo budista, você pode estar dentro do igreja evangélica, você pode estar dentro da católica, não importa a sua religião. O dom mediúnico, o dom anímico é seu. Você que expressa. Se é por escrita, se é psicofonia, incorporação, ou ver, ou escutar, não importa. É algo que aflora, que tem que ser trabalhado. A sensibilidade desenvolvida e a mediunidade trabalhada. Agora, existem relatos, como eu acabei de falar, de pessoas que não têm condição pelo local que mora, ou não tem perto, não tem como ir, e acaba sofrendo muito. E o pior é que às vezes, querendo ou não, a vida puxa para isso, só que às vezes a pessoa tomba uma vez, tomba duas, tomba três e a vez não aprende. E o que acontece? É muito fácil, para mim, eu digo para mim, por mim, que não nasci com campo áureo frouxo, aberto ou expandido, porque eu não tenho, vamos dizer assim, a psicofonia, o dom da incorporação. Então eu vou desfazer de alguém que recebe? Eu vou dizer, não procura não, seja homem, seja mulher, não, isso aí não procura não, isso aí só faz atrasar a gente, essas coisas atrapalham, isso aqui tá... É óbvio que atrapalha, porque o campo da pessoa que era para estar servindo aos outros não passa de uma esponja suja, que recebe o que quer, aperta, chega, abraça quem está estendendo ali a mão, sem saber o que tipo de pessoa está querendo ajuda, espírito. Então tem vários relatos de pessoas que às vezes, eu sei porque falou coisa que só eu sabia, falou coisa que meu pai, meu avô disse, ou se não era minha avó, ou era minha mãe, ou era um amigo meu que já morreu de acidente, enfim. Então tem vários casos, ou foi em sonho, ou foi em vista. Só que o que acontece? A pessoa, muitas das vezes, por vergonha, por medo, ou pelo que os familiares vão falar, ou seja, sua esposa, seu marido, ou filho, ou tia, às vezes fica sem jeito e acaba o quê? No final das contas, quem sofre é essa pessoa que tem um campo mediúnico aberto, mas infelizmente não procura. Mas tem gente que pode falar assim, mas você está sendo injusto. Vai procurar onde? Se não acha, se é difícil achar. Pô, você querendo, de coração, você pode simplesmente, como eu disse, mediunidade é inerente, é para qualquer pessoa. Você pode estar ali, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, mas procure estudar algo dentro daquilo que Deus realmente te deu. Então tem gente que confunde as coisas, entendeu? Assim, eu não estou aqui, é só uma análise, pelo amor de Deus, não estou julgando, mas é uma análise. Se eu tenho o dom da clarividência, o dom da clareaudiência, se eu posso receber no meu campo anímico a sinergia do espírito para fazer a psicofonia, que muita gente chama de incorporação, que o espírito vem, radia o chakra no corpo astral, transfere para o duplo etéreo e passa para o corpo físico. Se eu tenho um dom desse, dado por Deus, porque tudo acontece com a permissão de Deus, estou falando assim porque a maioria das pessoas tem um pensamento religioso. Por isso que eu estou falando, eu podia falar profundo, a vida, mas eu vou falar Deus. Então, se eu venho com esse dom aberto, com esse campo para isso, para a incorporação, meu Deus, é assim, tem que ter paciência, porque tipo assim, é só você analisar aonde eu seria mais útil. É claro que eu posso ser uma pessoa até ateu, mas aonde eu me encaixo mais? É no budismo, é no shintoísmo, é no, sabe, no evangelho católico, ou umbanda, ou espiritismo. Então, conforme a minha crença, a minha fé, se eu quiser realmente trabalhar e servir aos outros, eu vou encarar naquilo que eu vejo que é mais adapto na minha missão. Como eu disse, eu vou repetir devagar, você pode ter todas as mediunidades e ser um ótimo evangélico. Você pode ter, eu chamo de revelação de Cristo, revelação de Jeová, seja o que for, mas tem coisas que não tem como você tampar os olhos, entendeu? Não é um julgamento, é uma análise, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso, passam por coisa assim pesada, só que às vezes a pessoa acredita. Tem gente que nem na dor aprende. O que é que acontece? Então, vamos dizer assim, eu vou relatar uma pessoa que é da minha família, mas eu vou dizer não por respeito. Mas o que acontece? Muitas das vezes, essa pessoa ela tem um dom aberto, tem um dom mediúnico, da psicofonia, incorporação, e o que acontece? Se essa pessoa quiser se melhorar, no meu ponto de vista,
ela tem que procurar ler conteúdo sobre o assunto, pesquisar vídeos de pessoas profissionais mesmo, que vamos dizer assim, que tem uma aptidão, que sabe explicar melhor, passo a passo, por que pensa, por que vem certos pensamentos, por que vem certas crises de emocional, por que acontece a incorporação sem o consentimento da pessoa, que a pessoa está tão frágil que não consegue canalizar e segurar o próprio corpo, e a energia acaba tomando a pessoa. Então eu indico para essa pessoa, seja para quem for, dentro das possibilidades, procure estudar, ler algum livro. Se a pessoa não souber ler, a pessoa não souber, procure, pergunte a alguém, se informe. Agora, o meu aqui não é a crítica, é o meu análise, foi o que eu disse agora há pouco. Você tendo esse dom mais aberto, se fosse comigo, eu faria, não, peraí, eu sou meio cismado com esse negócio assim eu não tenho muito conhecimento sobre a Umbanda, eu quero uma coisa mais leve, entre aspas, mais leve. Eu vou procurar o Espiritismo, eu vou procurar me aprofundar, por quê? Porque ali eu posso trabalhar, vou ter mais noção, por quê? Porque se Deus permitiu você vir com esse dom, alguma coisa você tem para fazer. E o que acontece? Quando você não trabalha a sua mediunidade, que não é obrigatório, mas não deixa de ser algo natural, expandido por você mesmo, por consciência, de querer ajudar os outros e a si mesmo, que é dano que se recebe, você fica uma pessoa sem defesa no campo áureo, o seu psique fica frágil, qualquer sintonia te muda, te toma consciência, porque você não tem aquele preparo para saber que tipo de energia está vindo, se é algum ente querido da família, se é algum guia, se é algum obsessor ruim, se é alguma coisa mandada ou não. Porque quando você tem um estudo, você consegue ter um empate ali, uma firmeza, entendeu? Seja colocando incenso, seja fazendo tipo rezando texto, firmando uma vela, não importa a cor, mas você tem aquela penitência, como alguns católicos falam. Mas o que acontece? A pessoa não tem o preparo para isso, e a vida é uma escola. Então, de tempos em tempos vai dar uma crise. Como dissesse, ainda dá tempo. Faz por onde? Como o próprio Nazareno falou, né? O Jesus, faz por onde que eu te ajudarei. Mas a pessoa não faz. Então tem gente que sofre um abalo. Beleza. Acontece, vem alguma pessoa de fora, algum amigo, um parente, leva para um canto de rezador, leva para um canto espírita, leva para um canto... Enfim. Ou se não em casa mesmo, acontece o espírito vir fazer aquela caridade, limpou a pessoa, graças a Deus passou. Sim, a pessoa não tem o preparo. Aí passa 1 mês, 2 meses, pronto, volta, tem atacado de novo. Por quê? É o destino dizendo, o teu caminho é esse, procura. E o pior é que muitas das vezes a pessoa é alertada, tem vários relatos, só que os outros em si, até os próprios da família, querendo ou não, eu digo isso por experiência própria, vem aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre, faz mesmo não. O povo de fora faz, não de casa não. O que acontece? Muitas vezes você é mal interpretado, a pessoa, seja pai ou mãe, irmão, seja o que for, às vezes acaba tendo uma opinião e nem sequer dá o respeito de ouvir a pessoa. Aí fala, não adianta falar sobre isso porque vai atrair mais coisa. Só que a pessoa já tem o campo aberto, não é o fato de falar sobre os espíritos, é o campo da pessoa que é aberto, que não está trabalhando, acaba sendo, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, castigado, testado. Aí tem, graças a Deus, aí na internet, nas redes sociais, tem vários exemplos aí, relatos de pessoas, tem filmes explicando. Eu peço licença para falar, tem um filme do Divaldo Franco, o de André Luiz, O Nosso Lar. Então, tem relato de pessoal que as pessoas parecem que não se tocam. E o porquê eu estou assim? Porque como essa pessoa, não vou dizer o nome por respeito, mas como é da minha família, eu me preocupo do meu jeito. Eu sou um pouco explosivo, um pouco ignorante, porque comigo tem papa na língua, então se está sofrendo, deixa sofrer, uma hora aprende. Isso não é ser ruim, é ser honesto. Agora, se eu tenho, por exemplo, graças a Deus, eu vou ser pai, se Deus quiser. Se meu filho vier com algum campo aberto, eu não vou induzi-lo a seguir. Ele pode ser ateu, não acreditar em nada, mas se ele tiver algum dom em um campo aberto, algum benhur, eu vou dizer, meu filho, vamos estudar, vamos trabalhar, procure ajudar as pessoas, porque assim Deus vai retribuir você.
ou é um universo se você não acreditar em Deus, mas isso aqui que você está sentindo é isso, isso e aquilo. Procure estudar, para você não sofrer, para você não ficar à mercê dos outros. Então, o que acontece? Eu vi um relato aqui muito pessoal, entre aspas, mas tem pessoas por aí, que eu já ouvi relatos de pessoas de fora, graças a Deus, né? Então, tipo assim, é triste você ver quando a própria família não apoia. Prefere dizer que é coisa de prefere dizer que é coisa... E não é só... Agora, é claro, existe a lei de sintonia. Se a pessoa, não estou dizendo isso com quem, estou dando um exemplo. Se a pessoa não presta, não vale nada, obviamente, se a pessoa só busca para fazer maldade para os outros, em certos cantos aí, é claro que a pessoa vai ter essa jeito. Agora, se a pessoa é uma pessoa de bom coração, não tem maldade com ninguém, está vivendo a vida simplesinha, básica do planeta Terra, normal, e acontece certas coisas, é o destino dizendo, ó, tem algo a mais. A vida não é só crescer, namorar, estudar, arranjar um trabalho, arranjar uma esposa, um marido, ter filhos e pronto, lá. Não, a vida aqui nesse é muito mesquinho um pensamento desse. Então, eu vejo assim, você não vai desfazer das coisas materiais, você tem que vivenciar, tá na carne, tá os desejos, as vontades, os impulsos, mas você tem que ter assim, pô, mas peraí, eu sou um espírito encarnado, eu sou um espírito, quero que não sou um espírito, eu acredito na vida após a eterna, depois da morte. Eu tenho que fazer uma coisa assim que diga assim, pensa, o que você fez de bom? Então, gente, é isso, eu peço desculpa que eu misturo um pouco, mas quem tem paciência de ouvir vai compreender. E esse foi meu desabafo. Quem sabe esse vídeo ajuda alguém, quem sabe, mas eu sei que tem pessoas por aí que passam por situação triste, de acontecer coisas pesadas de espírito, às vezes tomar a consciência, né, o corpo astral, entre aspas, e reflete no físico, né, e às vezes ser coisa ruim, chega até coisa pesada aí, eu digo isso por experiência própria, não é só ceninha de que, porque parada assim, meditando, era uma coisa, não, tem coisa pesada aí, sinistra. Agora, se a pessoa não se cuidar, aí fica complicado. Agora, e se caso a pessoa for cega de nascença aí? E se a pessoa for surda aí? E se a pessoa for, por exemplo, for aleijado, for cego de nascença, como uma pessoa que pode dizer que agora é deficiente, como é que ela vai tratar? Leitura. Se não souber ler, peça alguém para ler. Se não quiser que alguém escutar alguém, você não quer escutar alguém lendo, bote num vídeo, no outro no YouTube, bote tal livro, bote tal palestra, procure estudar. Quem quer servir a Cristo, serve. Procura. Não tem desculpa não. Agora, esse negócio de tô apertado, tô passando por um momento ruim, aí eu vou na casa de um rezador, aí eu vou na casa de uma mulher ali. Não se preocupe, quando acontece isso eu sei que é só pedir ajuda a fulano, a seu Mané, a seu João, a seu José, a seu Zé. E aí o guia limpa e pronto, tá resolvido. Tá bom, eu não faço porra nenhuma, é obrigação dele me ajudar. E não é assim que funciona. Para os olhos humanos, o guia ter vindo ali te ajudar, é porque está servindo, é porque é de luz, é porque está na lei de Jesus. Beleza, eles entendem que isso é nosso raciocínio pequeno, mas por seu guardião, por seu anjo da guarda, vai ver ali. Nada é de graça nesse universo. Então, alguma hora você vai ter que prestar conta. Vamos dizer assim. Por isso que existem os preceitos, as rezas, os incensos, os ferramentas de vela. Para quem é médio sabe disso que eu estou falando. Só que tem pessoas que é meio complicado. Então, uma hora a própria vida cobra da pessoa. E às vezes acontece coisa com a pessoa que era para ser, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, era para acontecer um impacto de 10%, acontece de 80%, porque teve uma mistura ali de doença e de coisa feita. A vida é assim, infelizmente. A pessoa, você tem que analisar as coisas. Então, para quem é médium, se vir chegar quem precisa, em nome de Deus, porque eu sou um iniciante, meu canal é muito pequeno, mas se chegar, para quem sabe ouvir, procure, não tenha vergonha não, enfrente a família se for possível, não na brutalidade, na violência, mas enfrente na força de vontade. Não, eu vou fazer isso porque eu preciso. Quem tá em jogo aqui é a minha vida. Quando vem a pessoa, acontece um acidente, acontece uma coisa com a pessoa, pior, sim, Deus defende o tempo todo, mas a gente tem que fazer por onde. Não é só entrega na mão de Deus e pronto, tudo se resolve. Não é assim não.
Então tem Renato por aí afora, em sítios, em outras cidades, até em canais também no YouTube, pessoas que quando descobre que tem aquilo, ou que tem esse dom, começa a trabalhar, começa a estudar pelo menos, e vê que a vida aos poucos vai melhorando. No começo aperta, é claro que aperta, porque os obsessores com pincha que estava ali sugando energeticamente, não vai gostar, vai reagir. Eu vou dar o mesmo exemplo, com todo respeito, não estou aqui desfazendo de bar de ninguém, mas é a mesma coisa que se você chegar num bar, dando cartaz, explicando, olha, para de beber que é ruim. Obviamente que o dono não vai achar, ele não vai em cima de você, mas ele não vai gostar. Eu só dei uma analogia, gente. A mesma coisa é um espírito obsessor. Se a pessoa toda vez que tem uma crise, eu vou lá e dou dor de cabeça na pessoa. Aí eu incorporo naquela pessoa. Aí eu atrapalho. Aí a pessoa começou a estudar. Agora fulano está querendo se preparar, sei lá o quê. Vai ter alguns apertos ali? Vai. Isso é óbvio. Mas vai ter também uma proteção. Ali sim, de luz de Jesus. Na força de Oxalá. Então é isso. Esse foi meu parecer. Umas simples palavras. Quem tiver paciência que assista. E independente da sua mediunidade, procure estudar. Se não sabe ler, peça para alguém ler um livro para você. Se você não quer ler, bote no YouTube, procure lá livro, ou procure sugestão, ou sobre, sabe, expande a consciência. Se quer ir para uma igreja católica, vá de coração, que Maria Santíssima abençoa, mas faça sua parte mediúnica, porque na hora do aperto não é a santa, com todo respeito, é você que está em jogo. Quer ir para a igreja evangélica? Leve a Bíblia, vá com o coração na mão, que Deus mostra o caminho. Mas faça a sua parte mediúnica, porque na hora, no vamos ver, não é a igreja, é você. Se quer ir para um terreiro de Umbanda, vá, mas na hora é seus assentamentos, suas firmezas com você. É simples. O que eu estou querendo dizer, com todo respeito, qualquer religião é boa, mas quando você tem um dom anímico ou mediúnico que é seu, do psiquismo, do seu dom que Deus deu, é você que tem que trabalhar, não é ir no local. E não ter medo de falar de quem você é, ou que todos nós somos espíritos, alguns no outro plano e alguns aqui encarnados. Oh, meu Deus! Bom, eu vou finalizar aqui. Fique com Deus, salve nosso Pai Oxalá, salve a fraternidade e salve o povo da Jurema. Saravá!